Em nosso encontro de hoje, vamos continuar trabalhando o princípio da libertação, hoje com foco nos sentimentos de insatisfação e apego. Lembrando que nós estamos aí dentro do primeiro pilar, né, dos 5 que compõem a nossa metodologia, e o princípio da libertação trata dos sentimentos negativos, é o 5º de uma lista de 10 que a gente vem trabalhando aí de forma consecutiva, né? Já começamos a trabalhar o conceito de libertação há vários encontros. Se você não acompanhou, veja os vídeos dos encontros anteriores, tem já bastante material acumulado. Hoje vamos abordar então mais 2 sentimentos que costumam atrapalhar a gente e vamos começar fazendo um pequeno teste para a gente perceber se nós temos ou não esse sentimento. Enquanto a gente faz as perguntas, vocês podem ir tentando identificar qual é. Então, basicamente, nós temos aqui uma série de acontecimentos e cada um deve pensar se fosse fazer esse teste, se preencheria a resposta na coluna sim ou não. Vou ler alguns, né? Vocês podem ler os demais. Quando começo algo, fico preocupado com meus erros. Tenho metas muito altas e difíceis de alcançar. Sinto que, mesmo fazendo as coisas da melhor forma possível, não é suficiente para os outros. Se cometo um erro, sinto que estraguei tudo. Quando criança, mesmo quando fazia as coisas bem, sentia que não agradava a meus pais. Sinto culpa ou vergonha quando não faço as coisas bem. Bom, cada um deve saber aí quantas vezes marcou sim ou não. Mas quando a gente aplica esse teste e tem um número significativo de respostas afirmativas, é porque nós estamos nos atrapalhando com o sentimento de insatisfação. Se você respondeu sim mais de 3 vezes, então provavelmente você tem a característica do perfeccionismo. Mas independentemente disso, é importante, né, a gente refletir, né, quais dessas características individualmente que nós apontamos no slide anterior deram identificação com você. E mais, em que área da tua vida, né? A figura esquerda mostra que a gente corre o risco de usar as ferramentas equivocadas na busca da perfeição. E por mais que a gente queira trabalhar do jeito que está ilustrado na figura esquerda, né, a excelência vai escapar. Ficarmos insatisfeitos de forma ocasional certamente é positivo, porque é dessa insatisfação que nasce o impulso para melhorarmos. A insatisfação se torna negativa quando ela é crônica, né? Quando a gente nunca está satisfeito. É isso que acaba levando ao perfeccionismo. Se a gente nunca está satisfeito, então nós vamos ver negativamente os nossos sonhos e pior, nós não vamos conseguir desfrutar do caminho, né, do aprendizado ao longo do caminho, porque vamos estar enxergando ele sempre de forma negativa. Né? Vai funcionar como aquelas pessoas que querem bater a corrida dos 100 metros correndo sobre a água do mar, ou nadar no deserto, onde não tem água. Vai acabar gerando
metas impossíveis de atingir. Essa situação muitas vezes tem origem na própria família de formação, né? Quando a gente viveu na infância com pais autoritários, muito críticos, difíceis de agradar ou imprevisíveis nas reações, muitas vezes a gente acaba perpetuando essa forma de agir, né? Baseado na tentativa, na verdade, de a todo custo tentar evitar a desaprovação, né, daqueles que foram nossos mentores. Isso então, se a gente desenvolver esse comportamento, acaba levando a gente a uma autocrítica muito elevada, né, sempre criticando o que a gente fez, e a um funcionamento lentificado, porque a gente acaba perdendo tempo, na verdade, criticando a gente mesmo. Como consequência disso, né, nós acabamos então escolhendo ou metas que são ilógicas, né, como ilustrado aí pela figura, ou com prazos impossíveis, né, achando que nós podemos fazer em prazos que na verdade não tem como. Outra forma da gente identificar isso é aquele pensamento do tudo ou nada, né? A gente sabe que a vida não é assim, né? A vida tem 50 tons de cinza, 80 tonalidades de laranja e muitas outras possibilidades. Outra maneira da gente identificar essa característica é aquela afirmação de que querer é poder, né? Achar que basta eu dizer o que eu quero que eu vou conseguir. É o que significa olhar apenas para as nossas metas, os nossos objetivos e esquecer completamente dos recursos envolvidos, né? Dos recursos que são necessários para chegar lá. E como resultado disso, então, obviamente, terminamos construindo a nossa própria infelicidade. Para a gente sair, né, se a gente estiver nessa situação, né, a gente precisa, em primeiro lugar, se valer da autoaceitação e continuar andando, progredindo, mesmo quando a gente erra, né? Devemos não dar importância aos pensamentos negativos, né? Eu deveria ter feito aquilo, seria melhor se eu tivesse feito aquilo, né? Desenvolver a capacidade de nos perdoarmos e não ficar analisando, que é outra característica que a gente só consegue ver dentro da gente, se a gente tiver essa característica, né, de analisar repetidamente cada circunstância. Né? Quando a gente enfrenta uma determinada circunstância, é óbvio que nós vamos analisar, tomar uma decisão, seguir em frente. Mas quem vive nesse drama da insatisfação contínua, acaba repetindo essa análise, mesmo quando a circunstância já passou, já tomou conta. Isto é, nós queremos ser excelentes, mas não dá para sermos perfeitos, né? O perfeccionismo busca algo que é impossível, né? Já sabemos, né, de outros princípios que nós estudamos, que nós somos humanos e, portanto, imperfeitos. Resumindo essas ideias, temos aí uma reflexão aqui do Shakespeare, dramaturgo inglês do século XVI, que diz que quando nós ficamos procurando o melhor, estragamos o que está bem. Isto é, não precisamos a vida inteira correr atrás do melhor do melhor. Nós podemos perfeitamente viver com aquilo que está bem. E vamos agora a um segundo sentimento que pode atrapalhar a gente. Da mesma forma que o anterior, vamos começar aqui com algumas descrições para vocês avaliarem sim ou não.
Sinto-me responsável pela vida dos outros, incluindo suas ações, o que pensam e sentem. Tenho desejos permanentes de ajudar os outros a resolver os problemas deles, mesmo que não me peçam. Os problemas das pessoas que eu amo não me permitem desfrutar a vida. Quando os outros mudarem e forem como eu quero, então eu serei feliz. Quando os outros falam mal de mim e me criticam, em geral me sinto atacado. Raras vezes expresso como me sinto. Acredito que os outros não têm muito interesse por isso. O sentimento que leva a um grande número de respostas afirmativas nesse teste é o que na psicologia é chamado de apego emocional. É um sentimento que leva a gente a acreditar que o outro é mais importante que a gente. E isso acaba tendo um efeito negativo sobre a nossa própria identidade e sobre a nossa capacidade de nos desenvolvermos. Não importa se nós estamos numa relação de trabalho e precisamos permanentemente da aprovação do chefe, ou se isso acontece num relacionamento sentimental entre homem e mulher, seja lá como for, o resultado é aquilo que é conhecido nos grupos de apoio como codependência, e que acaba sendo muito comum quando essa relação entre as pessoas, alguma delas acaba envolvida em alguma compulsão, acaba sendo vítima de algum tipo de abuso ou assédio, ou pessoas que na infância foram meio que abandonadas ou pouco valorizadas. E o que nós precisamos entender, né, que essa codependência, ela é contrária à individualidade com a qual viemos ao mundo, porque se todos nós somos gente, como já passamos aí no princípio anterior, nós chegamos ao mundo com o nosso livre-arbítrio e a gente acaba, na verdade, não usando ele, porque vivemos em função do outro, né? Através desse apego, acabamos então causando dor a gente mesmo. E o grande segredo, né, é que na verdade não é necessário, para acabar com essa dor, a gente se afastar, né, do objeto de apego, seja ele uma pessoa ou pode ser um objeto. Basta que a gente mude a nossa perspectiva, né, a forma de olhar para esse outro. Em geral, o codependente é uma pessoa insegura, em primeiro lugar. Ele vive pedindo opinião de outras pessoas, né, sobre as decisões que ele precisa tomar. E a outra característica importante, né, é que ele é controlador. Então, na tentativa de segurar seu objeto de apego, ele é capaz de fazer qualquer coisa, entre aspas, né, até ter comportamentos que, digamos, não são considerados muito éticos. Por exemplo, com a introdução de pequenas mentiras, né, de forma consecutiva, na tentativa de manipular o outro. Outra característica que faz parte, de alguma forma, da insegurança é a questão que muitos codependentes ficam sempre duvidando, né, da sua capacidade e procuram buscar um guarda-costas afetivo, entre aspas. Isto é, na verdade, mais um objeto de apego. Além disso gerar dor, né, quando a gente desenvolve esse tipo de comportamento, pelo fato da gente abrir mão da nossa própria
vida, né, da nossa própria, nosso próprio livre-arbítrio, ainda a gente se coloca numa situação de risco, né? Porque aquela pessoa a qual a gente se apega, ela nem sempre vai ter a reação que a gente imagina que deveria, né? Dependendo da situação, a pessoa vai acabar cobrando por essa atitude. Isso pode acontecer até com pessoas que são muito próximas ou até com as mães de algumas pessoas. Isso leva a gente sempre então a acreditar que nós não temos o suficiente e acaba impedindo a gente, na verdade, de desfrutar de novas experiências, de conhecer novas pessoas e novos lugares, porque ficamos apegados. Para sair dessa situação, nós temos aqui algumas dicas, né? A primeira delas, né, é a gente se colocar na nossa vida em primeiro lugar, nos aceitarmos como somos, né, um indivíduo único e completo, respeitar isso, de tal forma que a gente não precise nem maltratar os outros, nem ser desrespeitado ou maltratado pelos outros. A segunda dica é ter certeza de quais são os nossos sonhos, porque quando a gente não tem clareza do que a gente quer, a gente acaba geralmente vivendo o sonho dos outros. Outra dica é reconhecer os erros, né, para deixar de viver nos justificando, né, sempre dando explicações porque as coisas não deram certo. As pessoas que fracassam continuamente acabam virando especialistas em dar desculpas. E essa é, na verdade, uma forma da gente, como se diz no popular, tapar o sol com a peneira. A gente acaba não reconhecendo nossos erros e não resolvendo os nossos próprios conflitos. Então, se a gente quiser viver os nossos sonhos, né, nós precisamos aí elaborar metas, objetivos que tenham significado para a gente, né, que coloquem a gente em primeiro lugar, né, que façam então com que a gente possa sentir que a nossa vida vale a pena, em vez de ficar abrindo mão daquilo que nós valorizamos. Nesse processo, né, a gente deve abandonar as crenças negativas, como eu não posso, eu não consigo, eu não sei, identificando nossos pontos fortes e tirando proveito deles, né, de tal forma que a cada dia, né, nós tenhamos uma ação para tomar que dependa só da gente e não dos terceiros, de tal forma que nós possamos de fato avançar em direção aos objetivos por conta própria, sem, como acontece, né, daí que vem a palavra, né, do codependente, né, porque fica dependendo da ação ou da inação de terceiros. E completamos essa questão com uma reflexão da Melody Beattie, né, escritora americana que popularizou esse conceito de codependência há algumas décadas, que diz assim: muitas vezes as coisas pelas quais nos sentimos culpados não são problemas nossos. Outra pessoa se comporta de forma inadequada ou ultrapassa de alguma forma os nossos limites. Nós desafiamos esse comportamento e a pessoa fica irritada e defensiva. E então nos sentimos culpados. Essa culpa que nasce nessa relação de codependência pode ser evitada, né?
quando a gente acaba, então, trabalhando essa questão do apego adequadamente.